Entre muitos jogos, você provavelmente conheceu o jogo Batman Arkham City, né? Bom, como eu posso explicar como ele é e a história como ele é? Então, isso começa meio no sentido, ou mais ou menos até assim. Bom, eu acho que vocês até já sabem o que eu vou falar hoje, né? É do jogo. Tudo começa com um velho começo de todo o arco. A mulher gato, sempre, como sempre, querendo roubar o cofre de um lugar que tem no jogo, que é a primeira missão do jogo. Até que ela aparece para dar um pau em alguns ali, como vocês podem ver, né? Depois, a mulher gato, ela vai e tenta pegar uma coisa para botar no celular e vai pegar todo aquele dinheiro ali que tem na frente dela e ela vai botar ali, só que aparece o duas caras, né? Aí ferrou. E depois a gente corta pra uma parte onde tem o Bruce Wayne que tá falando que a arca tem que fechar. Só que, claro, né? Não, 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 vai. E depois a gente entra numa sala que é onde tem o Hugo Strange, que ele fala que ele vai soltar uma bomba chamada Protocolo 10. E se a gente fala alguma coisa sobre o Protocolo 10, ele revela que a gente é o Bruce Wayne. Sim. E quando a gente finalmente chega no topo de uma coisa chamada Química Ace, a gente finalmente se transforma no homem, na máquina, na besta enjaulada. It's Batman! Então a gente vê que a mulher gato foi sequestrada. Oh, legal, né? Então a gente chega no topo de uma igreja onde tem o disparo do Coringa. Sim, tem o disparo do Coringa. E quando a gente vê, não era o Coringa. E sendo uma espécie de máquina onde a gente está ali, né? E vai soltar uma bomba, né? Aqui nessa coisa. A gente vai ter que tentar escapar. Então, a gente vai, né? A gente vai para depois a gente vier na cirúrgica no Coringa e o Coringa, seu desgraça, para depois a gente ver que o Coringa está bem doente. E ele fala que a gente tá infectado pelo sangue dele e tal e tal. E não só a gente vai estar com o sangue dele, a gente pode morrer, mas não é só a gente que vai, sabe, ficar assim com o sangue ruim dele e vai matar toda a Gotham. Toda a Gotham ia se ferrar. Sim, toda a Gotham ia se ferrar. Então, a gente tem que achar uma cura logo. Antes que, né, a gente vai virar atacante do Vasco. Mas a gente depois fica se perguntando, caraca, a gente vai morrer. Aí a gente fala se ele sabe de alguma coisa do protocolo 10. E ele fala que ele nunca nem viu. Sim, ele fala que nunca nem viu. Ele viu sim, gente. Não tem como. Brincadeira. Então, adivinha? Ele nos joga da ponte. E, bom, depois de muito tempo, a gente se encontra com o Sr. Freeze. Que ele é meio do que... Ele tá sem o traje dele. Então, já sabe, né?
Aí ele fala algumas coisas que te pergunta pela cura, né? Só que ele, como posso dizer, não tá muito sabendo o que tá acontecendo, né? Então o Batman tem que explicar passo a passo o que é a cura que o Batman precisa. Bom, pegamos o Cobblepot. Só que o que eu posso falar? Ele cai no chão e a gente fala que acabou o Cobblepot. Então ele fala que não acabou ainda. Não acabou ainda, Batman. Então a gente fala que ele explode esse coisa de gelo da coisa. Então, no tribunal, então depois desse lugar aí, que a gente tava, explode. E ele acaba fazendo o seguinte, cara. Sabe o que esse desgraçado faz? Tá vendo o Solomon Grande? Naquela cena ali, tá vendo o Solomon Grande? Toma. Então, ele vai libertar o Solomon Grant. Solomon Grant. Então, toma. E ele aperta mais. E só mais um pouquinho. Só mais um. E ele acorda com muita facilidade. Com muita facilidade. E ó, Solomon Grande está de volta. De novo. Caraca, essa cena é muito boa. Então, ele se solta dessas correntes aí, que é bem fácil pra ele. É tipo o Incrível Hulk, só que do Batman, sabe? Então, ele vai dar um pouquinho de trabalho pro Batman. Mas só um pouquinho. De fato, muito depois, a gente encontra com o Ra's al Ghul. Então, ele está perto, mas muito perto mesmo do posto de Lázaro. E a gente vai ter que derrotar ele. E se você estiver no difícil, você se fuder. Então, a gente fala ali com ele, faz uma conversaiada para depois, finalmente, a gente derrotar ele. Bom, nessa cena eu não entendo muito, mas é um Coringa no espelho doente e outro normal. Então, ele tá se maquiando ali, né? Um palhaço. Então, a gente vê que ele tá meio assim, diferente. Por causa que ele tava doente e agora tá normal. Do nada. Para depois, pelo que vocês possam ver, o protocolo 10 vai ser ativado. Ele foi nos avisado no começo do jogo. Para depois a gente libertar e a gente ver o Hugo Strange, esse filho da fruta. Então, quando a gente menos espera, a Talia morre pelo tiro nas costas. A gente luta contra o cara de barro e o Batman deixa um pouquinho para o Coringa. Para o Coringa ele dá uma facada no ombro que faz derrubar a cura. E o Batman ele simplesmente deixa de derrubar a cura. E olha só esse final, cara. Cara, esse final é, sabe... Something funny. Even after everything you've done, I would have saved you.
é o simples fato que Batman Arkham City é um jogo muito bom. E também Batman Arkham City é um jogo que, se você comparasse Spider-Man e ele, ganharia. Vou nem falar nada, mas ganharia de 10-0. Na minha opinião, claro. E, cara, é aquele também tipo de jogo que tu olha pra cidade pela primeira vez ou não, e tu vê e tu se pergunta, caraca, cara, isso é uma cidade fantasma. Cara, Arkham é uma cidade fantasma. Não tem ninguém além de desgraça e crime. E é por isso que Batman Arkham City é um jogo tribom. E eu vou ficando por aqui. E falou!